Depois da minha cirurgia, minha irmã me disse para eu criar coragem e cuidar dos filhos dela enquanto ela fazia uma viagem de cura para Sedona. Eu não discuti, apenas levei as crianças para um lugar onde ela nunca esperaria. Ela perdeu o voo e todo o seu papel de vítima em um único dia. Olá Reddit, venho lendo aqui há anos, mas nunca pensei que postaria. Digamos que este último dia de ação de graças finalmente me levou ao limite com minha família, e pela primeira vez eu não recuei. Não estou aqui para reclamar, apenas para compartilhar o que acontece quando o responsável finalmente diz não. Então eu, Sam, 34 anos, homem, trabalho como bombeiro. Na semana passada recebi um pedaço de metal no abdômen durante um chamado de resgate, foi apenas uma hora e destroços afiados. Acabei precisando de cirurgia e pontos, além de uma ordem rigorosa de pegar leve por um tempo. Eu estava no 5º dia de recuperação da cirurgia e começando a entender por que as pessoas enlouquecem durante a licença médica. Minha sala parecia uma negociação de reféns entre o tédio e os analgésicos, garrafas de água pela metade, bolsa térmica, controle remoto colado na minha mão. O médico me disse para não levantar peso, não fazer movimentos pesados e não ter estresse. Eu vinha seguindo essa ordem religiosamente, até que minha irmã Verônica, 36 anos, mulher, ligou. O nome dela apareceu no meu celular com uma foto brilhante que ela tirou em algum café caro. Eu sabia antes de atender que não seria algo bom. Verônica nunca liga para conversar. Apertei o viva voz e disse oi. Ela nem disse olá, então, vou para Sedona na próxima semana, retiro de bem-estar, você vai cuidar das crianças. Eu pisquei e disse eu vou o quê? Você não está fazendo nada de qualquer jeito, ela falou como se estivesse me lembrando da minha agenda. É um retiro de autocuidado, Sam, eu preciso disso para minha saúde mental, você, de todas as pessoas, deveria entender cura. Verônica, eu literalmente acabei de fazer uma cirurgia, não devo levantar nem mantimentos, muito menos seus 3 filhos. Ela riu com aquele som agudo que sempre me faz imaginar ela sorrindo com arrogância. Eles não são tijolos, Sam, só faça nuggets de frango ou qualquer coisa, serão apenas 9 dias, talvez 10 9, talvez 10, ela disse isso como se fosse um favor de fim de semana. Esfreguei os olhos e disse não, eu não posso, tenho consultas de acompanhamento, e ela me interrompeu, por favor, você sempre age tão dramático com tudo, você é bombeiro, não uma boneca de vidro, você está bem. O jeito que ela disse bombeiro, como se fosse um argumento final, fez meu maxilar travar. Sim, eu sou bombeiro, mas isso não significa que eu posso desafiar a ciência médica. Tentei de novo. Verônica, sério, eu não estou liberado para... Sam. Ela suspirou como se eu fosse o problema. Este retiro é para recuperação emocional. Você sabe o que eu passei, eu mereço paz pela primeira vez na vida. Lá estava a frase dourada, eu mereço paz, a mesma frase que ela usa desde o divórcio sempre que quer que outra pessoa faça algo por ela. Eu não disse nada, apenas ouvi ela explicar o itinerário, yoga, meditação, exercícios de liberação em grupo, eu não sabia exatamente o que isso significava, mas apostava que envolvia chorar em cima de um cristal. Vou deixar as crianças aí na segunda-feira de manhã, ela terminou, os lanches delas são fáceis, você vai ficar bem. Eu não vou fazer isso, eu disse de forma firme. Ela riu como se eu tivesse contado uma piada, pare, você sempre diz isso e sempre acaba fazendo, te amo, mano. Clique. A ligação terminou antes que eu pudesse dizer onde ela poderia enfiar o retiro dela. Fiquei olhando para o teto. O médico disse sem estresse, eu me perguntei se raiva causada por irmãos contava. 2 minutos depois meu celular apitou, mensagem no grupo família, mamãe, papai, eu, Verônica. Eu já sabia o que era. Mamãe mandou primeiro, sua irmã precisa de apoio agora, não seja difícil. Depois papai, ela já passou por muita coisa, você pode cuidar das crianças por uma semana. Mamãe de novo, isso se chama compaixão, Samuel, compaixão. É assim que eles chamam quando eu pago as contas da Verônica, conserto o carro dela e ainda sou chamado de ingrato por dizer não. Antes que eu respondesse, outra mensagem apareceu, desta vez do Zack, meu irmão mais novo. Você está bem? Ela está tentando jogar as crianças em você de novo, né? Sim, respondi. Não deixa, ela nunca vai parar se você fizer. Zack é o quieto, trabalha em turnos do depósito, fica longe de drama, se até ele está me mandando isso, sei que passou dos limites. Joguei o celular na mesa de centro e deixei minha cabeça cair. Os remédios deixavam tudo meio vibrante, mas não o suficiente para diminuir a frustração subindo pela minha coluna.
Não era sobre cuidar das crianças, eu amo aquelas crianças, era a suposição, a expectativa automática de que eu faria isso porque eu sempre faço. Meu celular vibrou de novo, outra mensagem da mamãe. Você é mais forte que ela, Sam, ela é frágil, seja paciente. Eu quis jogar o celular, mas eu não devia forçar os músculos do abdômen. Em vez disso, digitei, estou me recuperando, não disponível. 3 pontinhos apareceram, depois sumiram, depois voltaram. Vamos conversar mais tarde, ela escreveu, o que sempre significa você vai ceder depois. Desliguei a tela e encarei a sala silenciosa. As paredes pareciam mais apertadas do que há uma semana. Por anos eu pensei que ajudar Verônica era apenas parte de ser o responsável, mas sentado ali com pontos no estômago e a família me tratando como babá gratuita, percebi algo que eu provavelmente deveria ter descoberto anos antes. Eles não me veem como família, me veem como o plano de emergência. Ajustei a posição, sentindo o puxão da incisão, e olhei ao redor do apartamento. Nenhum som além do zumbido da geladeira, nenhum alarme, nenhuma chamada de rádio, nenhuma criança gritando, apenas silêncio. E eu gostei disso pela primeira vez. Eu não estava ansioso pelas reações deles, não estava ensaiando desculpas nem suavizando meu tom, eu simplesmente me sentia acabado. Tudo isso começou quando o casamento da Verônica desmoronou. Eu ainda lembro daquela ligação. Ela apareceu na minha casa com as crianças, um saco de lixo com roupas e um hematoma debaixo do olho esquerdo que ela jurou ter sido por bater no armário. O armário era um grande idiota chamado Travis, mas eu não fiz perguntas, apenas puxei o sofá e disse que eles podiam ficar. Travis parecia o retrato do sucesso, cabelo bem cortado, trabalho decente, sempre sorrindo demais nas fotos, mas o cara tinha podridão por trás dos dentes. Ele jogava pratos quando o jantar não estava quente o suficiente, uma vez deu um soco na parede porque o filho pequeno deles derramou suco nos papéis do trabalho. Verônica costumava sussurrar ao telefone para ele não ouvir, eu o ouvi gritar uma vez, alto bastante para que as crianças chorassem ao fundo. Ele controlava tudo, o dinheiro dela, o celular, as roupas, fazia ela prestar contas a cada hora para ele não se preocupar se ela risse alto demais em um churrasco de família, ele apertava o pulso dela debaixo da mesa com força suficiente para deixar marcas. Uma vez eu tentei socar aquele desgraçado, mas Verônica não deixou. A gota d'água veio quando ele bateu no filho mais velho, um tapa, mas forte o bastante para deixar a marca da mão. Ela pegou as crianças e fugiu. Naquela noite eu a busquei em um posto de gasolina à meia-noite, ela tremia tanto que não conseguia colocar o cinto de segurança. Verônica tentou registrar um boletim, mas Travis sumiu, ele esvaziou a conta conjunta, fugiu para o exterior com alguma mulher com quem estava traindo e bloqueou todos os números. Sem pensão, sem contato, sem encerramento, apenas desapareceu. No começo eu não me importei em ajudar, quero dizer, ela era minha irmã. Ela estava destruída, chorando por causa das contas, tendo ataques de pânico nos corredores do mercado, tentando descobrir como criar 3 filhos sozinha. Eu cuidava do que podia, paguei o aluguel dela uma vez, depois 2, consertei o carro quebrado, comprei uma bicicleta para o mais velho. Trabalhei turnos extras e disse a mim mesmo que era isso que irmãos mais velhos fazem. No começo foi bom, ser útil, entrar em ação quando todos os outros travavam. Mas em algum ponto entre ajudar e salvar, ela parou de tentar se sustentar. Começou pequeno, ei, você pode pagar isso até meu pagamento cair? Depois a escola precisa de um número de contato, posso colocar o seu? Depois meu crédito está estranho, você pode coassinar esse plano? E toda vez nossos pais repetiam a mesma frase, ela passou por tanta coisa, Sam, você é forte, você aguenta. Sim, eu aguento, mas esse não é o ponto. O ponto é que eu não deveria ter que aguentar. Lembro de uma semana em que eu estava em rotação de 48 horas, recebo uma ligação da creche, aparentemente meu filho está com febre. Eu não tenho filho. Acontece que Verônica me listou como pai porque não queria lidar com a papelada. Eu tive que sair do quartel, buscar o filho dela e sentar no estacionamento com ele comendo purê de maçã enquanto ligava para ela 17 vezes. Ela atendeu 2 horas depois como se nada tivesse acontecido. Ah, desculpa, meu celular morreu. Eu disse que ela não podia fazer isso de novo. Ela respondeu: relaxa, você ama aquelas crianças, você é um ótimo tio. Tradução: calhe a boca e continue sendo útil. Zack me avisou anos atrás. Ele disse: ela está se aproveitando de você, cara. Eu sei que ela passou por momentos difíceis, mas agora ela está abusando disso. Eu ignorei, disse que ele estava sendo duro demais. Ele parou de discutir depois de um tempo, viu que eu não estava pronto para ouvir.
No dia seguinte ela postou um story mostrando o carrinho de bebê com a legenda "Sentindo-me abençoada graças ao melhor irmão do mundo". As pessoas comentaram com emojis de coração. Eu fechei o aplicativo e fui correr até minhas pernas queimarem. Mesmo quando eu tentava impor limites, meus pais distorciam tudo. Mamãe disse uma vez: "Você não seria tão rígido se tivesse filhos, você simplesmente não entende". Sim, talvez eu não entenda o que é continuar usando pessoas que continuam dizendo sim. O que realmente doía não era o dinheiro, era a total falta de respeito. Eu chegava de turnos de 12 horas coberto de fumaça e suor, e ela estava no telefone reclamando de como estava cansada. Mamãe ligava depois e dizia: "Você deveria cuidar mais da sua irmã, ela é frágil". Frágil uma ova. Pessoas frágeis não manipulam grupos familiares inteiros para conseguir babá, pessoas frágeis não compram ingressos de show quando devem o aluguel. Tudo ficou claro uma noite quando encontrei um e-mail da creche me agradecendo por matricular meus filhos. Meu nome, meu endereço, meu contato de emergência. Eu fiquei olhando para a tela e pensei: não me inscrevi nisso. Foi quando percebi: Verônica não me vê mais como irmão, ela me vê como rede de segurança, plano B, seguro humano. Eu ainda lembro a voz do meu pai da primeira vez que eu rebati: "Você deveria agradecer por ter trabalho estável. Sam, família ajuda a família". Sim, eu disse, mas ajudar não significa ser usado. Ele respondeu: "Não fale assim com seu pai. Esse é o sistema deles. Culpa primeiro, lógica nunca". Quando Verônica finalmente disse que ia para aquele retiro de cura em Sedona, algo em mim quebrou. Eu não estava com raiva, apenas desperto. Pela primeira vez eu vi tudo com clareza. Cada favor, cada dólar, cada emergência à tarde da noite estava treinando ela a acreditar que eu sempre diria sim. Não mais. Eu já vi pessoas presas sob destroços que pareciam mais calmas do que eu me sentia depois de anos de culpa familiar, mas pelo menos em um incêndio você sabe quando acaba. Há resgate, há resultado, há um fim. Com Verônica, era interminável. Até agora. Naquela noite fechei o laptop, encarei meu reflexo na tela escura e disse em voz alta: "Chega". Desta vez eu realmente quis dizer isso. Uma semana passou sem uma única palavra da Verônica. Estava quieto, quieto demais, sem um "pode me ajudar com isso" ou só um favorzinho. Pensei que talvez ela finalmente tivesse entendido a mensagem. Então meu telefone acendeu numa tarde de quinta-feira. Era da Verônica. "Oi, estou indo para o aeroporto. Por favor, busque as crianças na escola. Obrigada". Não era uma pergunta, nem um olá. Fiquei olhando a mensagem, reli 3 vezes, meu estômago queimou. Ela não estava pedindo, ela já tinha ido. Liguei para ela, correu direto para a caixa postal. Depois liguei de novo. Finalmente ela atendeu, ofegante: "Sam, oi, estou a caminho do aeroporto e não posso falar muito. Lembra de pegar as crianças, as mochilas delas estão nos armários, deixei lanches". "Espera", eu disse mantendo a voz firme. "Você está onde?" "No aeroporto", eu te disse Sedona, "o retiro começa amanhã de manhã". "Eu disse semana passada que não posso ficar com elas". "Ai meu Deus, não começa", ela resmungou, "elas adoram ficar com você, você é tão bom com elas, vai dar tudo certo". "Eu não estou liberado para levantar peso, Verônica, ainda estou me recuperando". "Elas podem subir sozinhas nos assentos do carro, você está sendo dramático de novo". "Verônica, olha, meu voo é em 1h30, tenho que ir. Tio Sam, herói da família, te amo". A linha caiu. Fiquei sentado ali com o telefone na mão, meio esperando ela dizer só brincadeira. Ela não disse. Ela realmente foi. Às 2h45 eu estava na minha caminhonete, não porque eu concordei, mas porque 3 crianças estavam prestes a ficar largadas na porta da escola, e eu não sou sem coração. Dirigi até a escola com o estômago apertado, pontos puxando toda vez que eu virava o volante. A moça da recepção sorriu como se já tivéssemos nos visto antes. "Oi, tio Sam, certo?" "Sim", eu disse sem humor. "Ela já colocou você na lista de retirada". Ela deslizou a prancheta e lá estava o meu nome em letras grandes e fortes. Ninguém sequer tinha me pedido. Assinei, respirei fundo e esperei. Quando as crianças saíram, mochilas grandes demais, rostinhos iluminando ao me ver, me bateu o quanto estavam acostumadas com isso. Elas nem perguntaram onde a mãe estava, só entraram no carro como se fosse rotina. "Para onde a mamãe está indo desta vez, Max?", o mais velho, perguntou. "Para algum lugar ensolarado", eu disse. "Ela sempre vai para algum lugar ensolarado", ele murmurou olhando pela janela. Aquela única frase selou tudo. Eu não estava mais com raiva, eu estava farto.
Em vez de dirigir para casa, peguei a saída para a interestadual. A menor adormeceu no meio do caminho. Max notou as placas primeiro. Tio Sam, por que estamos indo para o aeroporto? Porque sua mãe esqueceu algo, eu disse. Era hora do rush quando entrei na área de embarque, aviões sobrevoando, táxis buzinando, gente correndo com malas. Estacionei perto da calçada, desliguei o motor e mandei mensagem. Encontre-me no embarque, seus filhos estão esperando. Nenhuma resposta. 30 segundos depois meu telefone começou a explodir de mensagens da Verônica. O que você está fazendo? Onde você está? Sam, responda agora. Respondi uma vez, no aeroporto. Por quê? Você devia levá-los para casa, ela gritou, meu portão vai fechar. Mantive minha voz calma, calma até demais. Se você pode pagar um retiro de bem-estar, pode levar seus filhos com você. Você está maluco? Eu não posso fazer yoga com 3 crianças. Então acho que você vai ter que perder esse retiro. Ela ficou em silêncio por um segundo. Depois, Sam, isso é cruel. Você não entende o que eu passei, eu preciso disso. Você precisa de alguma coisa toda semana há 4 anos. A voz dela falhou. Você realmente vai fazer isso comigo? Você é cruel. Não, eu disse, só estou cansado de ser seu plano B. Ela começou a gritar de novo, dizendo que perderia o voo, que eu arruinaria tudo. Eu não disse mais nada, apenas desliguei. 5 minutos depois a vi na multidão, cabelo bagunçado, arrastando 2 malas, celular colado na orelha. A expressão no rosto dela quando viu as crianças poderia ganhar um Oscar. Mamãe, Max gritou correndo até ela. Ela se ajoelhou, abraçando-os, me encarando por cima do ombro dele. Você realmente fez isso, ela sussurrou. Sim. Você é patético. Talvez, mas pelo menos eu não abandono crianças em um estacionamento. Ela se endireitou como se fosse me bater. Você não sabe o que eu enfrento. Então comece a enfrentar, eu disse dando um passo para trás. Eles são seus filhos, não meus. Eu me afastei antes que ela começasse outro discurso. A voz dela me seguiu pela calçada, aguda, furiosa, cheia de drama. Eu não virei para trás. Voltei para minha caminhonete, sentei por um segundo e observei pelo para-brisa. Ela ainda estava lá discutindo ao telefone, provavelmente com a companhia aérea agora, enquanto as crianças puxavam seu braço. Finalmente ela entrou no terminal. Esperei até eles estarem em segurança lá dentro antes de ir embora. Quando cheguei em casa, meu telefone tinha 37 ligações perdidas, mamãe, papai e Verônica repetidamente. Depois o grupo da família começou. Como você pôde humilhar sua irmã assim? Você passou dos limites, filho. Eu não respondi. Então o Zack mandou mensagem em conversa separada. Ouvi dizer que você soltou a bomba no aeroporto. Respondi que não era uma bomba, apenas um alerta, já estava na hora. Tenho orgulho de você, ele disse. Joguei o telefone no sofá, me recostei e ri pela primeira vez em anos. Eu não estava com raiva nem cansado, eu estava calmo. Verônica perdeu o voo, eu vi depois quando ela postou uma história dramática, uma foto de café com a legenda às vezes o universo te obriga a descansar. Claro, o universo. Me estiquei devagar para não puxar os pontos e disse de novo baixinho, acabado. Essa paz durou menos de 12 horas. Pela manhã, o grupo da família tinha virado um tribunal, mamãe liderava a acusação. Você tem ideia do que fez sua irmã passar? Você ficou frio, bombeiros protegem pessoas, não destroem sua família. Rolei as mensagens enquanto tomava café, nem com raiva, só impressionado com o quão dramáticos eles conseguiam ser antes das 8 da manhã. Me chamaram de cruel, ingrato, egoísta, papai ainda acrescentou você acha que seu uniforme te faz melhor que nós. Não pai, ele só me faz seguir regras que vocês ignoram. Eu não respondi, não ia dar combustível. Então mamãe deixou uma mensagem de voz, a voz dela tinha aquele tom falso rachado que ela usa quando tenta chorar mas não consegue. Sam, eu te criei para ter empatia, Verônica está passando por tanta coisa, você está punindo ela por precisar de ajuda, você perdeu seu coração. Talvez eu finalmente tenha encontrado minha coluna vertebral. À noite, Zack ligou, eu meio que esperava que ele me desse bronca também. Ele não deu. Cara, ele disse de imediato, eu vi o grupo, estou do seu lado. Você tem certeza? Perguntei. Mamãe está agindo como se eu tivesse largado a Verônica numa montanha. Ele riu, ela sempre foi assim. Escuta, tem algo que devo te contar. Ele parecia desconfortável, o que era raro para Zack. Eu costumava ajudar a Verônica também.
Eu me endireitei um pouco. Você o quê? Sim, dinheiro de mercado, gasolina, às vezes taxas da escola, nada absurdo, só coisinhas. Não te contei porque sabia que você mandaria eu parar. Então por que parou? Ela começou a fazer a mesma coisa comigo que fez com você. Eu franzi a testa. Como assim? Ela me inscreveu na conta de internet dela. Eu nem sabia até receber um e-mail dizendo que meu plano tinha sido atualizado. Depois ela deu meu número para a escola como contato. Me ligaram uma vez sobre reunião de pais e professores. Eu assobiei. Clássico Verônica. É, Zack disse soltando o ar. Eu disse para ela cortar isso ou eu parava de ajudar. Ela surtou. Disse que eu estava abandonando ela. Então cortei. Foi aí que ela virou toda a atenção para você. Você virou a equipe de resgate em tempo integral. Massageei as têmporas. Então basicamente quando ela queimou uma ponte, ela me usou como substituto. Exatamente. Isso me atingiu mais do que eu esperava. Eu não era mais apenas o irmão prestativo. Eu era o marido substituto, o babá não pago, o cartão de crédito ambulante. Ela não via família, ela via função. Zack deve ter percebido meu silêncio. Ela não é indefesa, Sam. Ela só está acostumada com pessoas arrumando as bagunças dela. No segundo que você parar, ela vai ter que encarar. É, murmurei, e a família inteira vai agir como se eu tivesse cometido um crime horrível. Então deixe que ajam, ele disse. Você já carregou isso por tempo demais. Por um instante não falei nada, depois de baixinho. Sabe de uma coisa, Zack? Você é mais esperto do que parece. Ele riu, ouço isso muito. Depois que desligamos, fiquei sentado pensando em todas as vezes que salvei ela, cada mensagem, cada ligação, cada chantagem emocional. Abri o aplicativo de notas, rolei pelas transferências bancárias antigas e comecei a tirar prints. Eu não fazia isso por raiva, só queria provas. Se a família queria fingir que eu era cruel, eles teriam recibos, literalmente. Abri o laptop e comecei a organizar. Uma pasta virou 4, transferências de dinheiro, 2 fins de semana de babá, 3 cobranças automáticas, 4 documentos da escola que ela assinou usando meus dados sem permissão. Cada arquivo enchia mais rápido do que eu imaginava. Havia anos de ajuda, pagamentos de aluguel, contas, mensagens que começavam com por favor e terminavam com você é cruel. Não era só financeiro, era psicológico. Cada seja um bom irmão, cada chantagem da mamãe, cada você é mais forte que ela, tudo pintava o mesmo retrato. Eu era o confiável, o que significava que eu não tinha direito de dizer não. Não mais. Perto da meia-noite, meu telefone vibrou, número desconhecido. Ignorei 2 vezes até perceber que era a vovó. Sam, ela disse com a voz clara e firme mesmo àquela hora. Oi vovó, está acordada até tarde. Acabei de falar com sua mãe. O que diabos está acontecendo? Claro que mamãe correu chorando para ela. É, eu disse, sua mãe fez parecer que você abandonou órfãos num ponto de ônibus. Eu ri, ela está metade certa, deixei as crianças com a mãe delas no aeroporto. Ela suspirou, posso ouvir o quanto você está cansado, Sam, deixe eles fazerem os dramas deles, você não fez nada de errado. Vejo vocês no dia de ação de graças. Isso me pegou de surpresa, a senhora vem? Não perderia por nada, algo me diz que este ano será iluminador. Eu sorri, a senhora não tem ideia. Quando desliguei, me senti mais leve, pela primeira vez eu não estava em minoria. A vovó não caiu no teatro de coitadinha da Verônicas, que finalmente estava se impondo, a maré estava mudando. Olhei para os ícones das pastas brilhando na tela do laptop e senti uma satisfação estranha, não era vingança, era preparação. Se eles queriam jogar política familiar, tudo bem, eu levaria fatos, não sentimentos. Criei um último arquivo naquela noite, relatório final do dia de ação de graças. O plano era simples, todos estariam lá, Verônica, os pais, os primos, o público de sempre. Desta vez o show não seria do jeito dela. Fechei o laptop, me recostei na cadeira e olhei para o ventilador de teto girando devagar. Pela primeira vez eu não estava esperando a próxima crise, eu estava esperando o dia de ação de graças. E pela primeira vez na minha vida eu realmente estava ansioso por uma reunião de família. A manhã de ação de graças chegou fria e cinzenta. A casa dos meus pais parecia exatamente como sempre parecia nos feriados, mais limpa que um hospital, velas acesas em todos os cômodos, sorrisos falsos prontos na porta. Estacionei na garagem com a pasta no banco do passageiro, coração firme, aquilo não seria uma briga, seria uma apresentação. Lá dentro, o ar cheirava a canela e culpa. Minha mãe já estava no modo anfitriã, indo de um lado a outro entre o forno e os convidados.
Aí está ele, ela disse, como se não tivesse deixado uma dúzia de mensagens de voz furiosas naquela semana. Sam, pegue um prato e relaxe, estamos tão felizes que você veio. Sim, eu disse pendurando meu casaco, não perderia por nada. A sala de jantar estava cheia, primos, tias, tios, pessoas que só aparecem por comida e fofoca. Zack estava perto da janela, já me encarando com um aceno que dizia estou aqui por você. Então veio Verônica, ela entrou atrasada, barulhenta, vestida como se estivesse indo a uma estreia de cinema em vez do jantar, salto alto, brincos brilhantes, cabelo arrumado. Ela nem olhou para mim, só jogou a bolsa no sofá e abraçou a mamãe como se tivesse acabado de sobreviver ao Everest. Ai meu Deus, quase cheguei a Sedona, ela anunciou rindo, mas o universo claramente queria que eu estivesse aqui, família em primeiro lugar, certo? Então ela me lançou um olhar, algumas tias bateram palmas timidamente. Minha mandíbula travou. Quando a comida chegou à mesa, ela sentou na minha frente sorrindo como se as últimas 2 semanas nunca tivessem acontecido. Sam, pode passar as batatas? Eu passei, silenciosamente. Então, no meio do jantar, quando todos estavam distraídos com torta e conversas pequenas, ela atacou. Ela disse em voz alta, história engraçada, meu aluguel vence amanhã e meu pagamento atrasou de novo. Ela riu como se fosse fofo. Sam, você acha que pode me cobrir este mês? Você ganha mais mesmo. A mesa ficou muda, como se alguém tivesse apertado pause, garfos pararam, até as crianças ficaram quietas. Mamãe foi a primeira a falar, talvez conversem sobre isso depois, querida. Verônica a dispensou com um gesto, está tudo bem, o Sam sempre ajudou, ele é meu porto seguro. Isso foi o gatilho. Respirei fundo, devagar. Você tem razão, Verônica, eu ajudei muito. Ela sorriu achando que tinha vencido, viu? É para isso que serve a família. Alcancei a bolsa, tirei a pasta e coloquei sobre a mesa. Na verdade, vamos falar sobre isso. Alguns primos recuaram, o rosto da mamãe ficou pálido. Sam, não no jantar. A voz do Zack cortou, deixa ele terminar. Abri a pasta e comecei a deslizar papéis pela mesa, transferências bancárias, capturas de tela, mensagens, pagamentos de aluguel, tudo etiquetado e datado. Isso, eu disse calmamente, é o que eu paguei para você desde 2021, aluguel, contas, taxas escolares, supermercado, consertos do carro, milhares de dólares. E isso, bati o dedo em uma página, é o formulário da creche que você preencheu com meu nome como responsável pelo pagamento sem me pedir. Os sussurros começaram imediatamente, uma tia ofegou, um primo murmurou caramba. O rosto da Verônica ficou tenso, mas ela forçou uma risada. Sam, isso é loucura, você está me fazendo parecer má. Mantive o tom firme, você não precisa da minha ajuda para isso. Mamãe entrou na conversa, voz trêmula, Samuel, chega, isso não é apropriado. Olhei para ela totalmente calmo. Não, mãe, isso é exatamente apropriado. Você quis a família reunida para o dia de ação de graças, estou finalmente dando algo honesto para conversarem. Zack cruzou os braços e assentiu, ele está certo. A voz de Verônica afinou, você está me humilhando, eu passei pelo inferno, meu ex me abusou, desapareceu e você está me atacando num feriado. Me encostei na cadeira, eu não estou te atacando, Verônica, estou traçando um limite. Passei anos limpando suas bagunças enquanto todo mundo aqui fingia que era normal. Ninguém se mexeu, nem papai, que normalmente tentava mediar, disse nada. Verônica tentou rir de novo, todo mundo ajuda a família. Zack finalmente falou, ajudar não é mentir, Verônica, você usou a gente. Ela se virou para ele na mesma hora, não venha bancar o inocente. Zack deu de ombros, não sou perfeito, mas parei de deixar você me pisar faz anos. A mesa ficou totalmente silenciosa. Mamãe parecia prestes a chorar, mas ninguém se moveu para consolá-la. Olhei ao redor para os primos fingindo não olhar, para papai brincando com o garfo, para as tias cochichando. Vocês todos quiseram acreditar que ela era frágil, eu disse. Vocês facilitaram para ela continuar agindo assim. Vocês não ajudaram, vocês prenderam ela nessa situação. E Verônica bateu o guardanapo na mesa, você está arruinando o dia de ação de graças. Levantei-me com a pasta na mão, não, eu estou consertando algo que está quebrado há anos. Olhei para a mamãe uma última vez, você disse que bombeiros protegem pessoas, eu protejo, só não do jeito que você pensa. Zack também se levantou. Já era hora, ele disse baixinho. Verônica nos lançou um olhar cheio de ódio,
olhos brilhando, maxilar travado, mas não disse uma palavra, ninguém disse. Pela primeira vez, a casa estava quieta, não um silêncio falso, nem educado, mas um silêncio honesto, do tipo que parece o começo de algo novo. Então a porta da frente rangiu. O peru acabou ou uma velha ainda pode conseguir um prato, disse uma voz. Todas as cabeças viraram, a vovó entrou, segurando a bolsa, parecendo 10 anos mais jovem do que da última vez que a vi. O cabelo grisalho estava preso com cuidado, olhos afiados como sempre. Ela examinou o cômodo, as caras congeladas, a tensão densa o suficiente para mastigar. Bem, parece que entrei num funeral, ela disse largando a bolsa. Mamãe correu até ela tentando forçar um sorriso. Ah, mãe, não achamos que você viria, nós só, acabamos de jantar. O olhar da vovó caiu na pasta ainda sobre a mesa. E uma apresentação pelo visto. Ninguém respondeu. Ela olhou para mim em seguida. Samuel, você tem a aparência de um homem que acabou de fazer algo que precisava ser feito. Fiz sim, eu disse simplesmente. Verônica bufou, braços cruzados, ele me emboscou, esperou até o dia de ação de graças para me humilhar na frente de todo mundo. A vovó ergueu a sobrancelha, humilhar você ou dizer a verdade? A boca de Verônica se abriu, mas nenhum som saiu. A vovó puxou uma cadeira, sentou-se devagar e cruzou as mãos sobre a mesa. Estive ouvindo do corredor por 10 minutos, ela disse, paredes finas, bocas grandes. Me poupou o trabalho de perguntar o que era toda essa gritaria. Mamãe parecia prestes a desmaiar. Mãe, por favor, isso não, quieta, a vovó cortou, e a sala obedeceu. Até as crianças na sala ao lado pararam de cochichar. Ela se virou para Verônica primeiro. Você deveria se envergonhar de si mesma. Verônica piscou rápido, com licença? Não, você ouviu. Eu criei sua mãe melhor que isso, e claramente ela esqueceu como criar você. Você tem usado esse seu irmão como um caixa eletrônico com pulso. O lábio de Verônica tremeu, sua voz suavizou naquele tom ensaiado de vítima, eu passei por tanta coisa. Eu sei exatamente pelo que você passou, a vovó interrompeu, e isso não te dá o direito de fazer todo o resto do mundo pagar por isso. Você quer cura? Comece com responsabilidade, não retiros e desculpas. As bochechas de Verônica ficaram vermelhas. Você não entende. Ah, eu entendo perfeitamente, disse a vovó inclinando-se para a frente. Você perdeu um marido que não te merecia e, em vez de se reerguer, construiu sua nova vida nas costas dos outros. Isso não é cura, é manipulação disfarçada de sofrimento. O ar ficou imóvel. Então a vovó virou o olhar para meus pais. E quanto a vocês dois, deveriam estar envergonhados. Papai ficou rígido, agora espere um minuto. Não, ela cortou, voz afiada como lâmina. Você senta e escuta pela primeira vez. Vocês deixaram essa palhaçada continuar por anos, transformaram Samuel no burro de carga responsável da família. Cada vez que Verônica fazia besteira, vocês entregavam outra desculpa e mais um dos contra-cheques dele. Mamãe sussurrou, só queríamos ajudar. Vocês não ajudaram, vocês habilitaram, disparou a vovó. Ensinou a essa garota que consequências são opcionais desde que alguém a ame o suficiente para sofrer no lugar dela. Vocês quebraram os dois, ela, por estragar demais, e ele, por sobrecarregar. Eu não disse nada, não precisava. Ela disse tudo o que eu quis dizer por anos, só que mais alto e com a autoridade de quem viveu décadas a mais vendo a estupidez humana. Verônica começou a chorar baixinho, lágrimas caindo perfeitamente no rosto. A vovó nem piscou. Pode chorar se quiser, ela disse friamente, lágrimas não apagam dívida nem decência. O silêncio que se seguiu foi brutal. Verônica fungou. O maxilar de papai travou. Os olhos da mamãe fugiram dos meus. A vovó se recostou. Então aqui está o que vai acontecer. Se essa família quiser continuar do meu lado e no meu testamento, vocês vão consertar essa bagunça. Isso chamou a atenção de todos. Não vou recompensar egoísmo, continuou ela. Minha casa, minhas economias, cada centavo que tenho vai para quem age como adulto, não como parasita. Ou vocês mudam o comportamento, ou vão descobrir quão rápido eu posso atualizar um advogado. Verônica arfou, você está ameaçando me deserdar? Estou prometendo te responsabilizar, disse a vovó. Você foi tratada como vítima por tempo suficiente, agora haja como mãe, não como caso de caridade. Papai pigarreou, mãe, não acha isso um pouco extremo? Ela lançou um olhar que poderia congelar lava.
Extremo é deixar seu filho pagar o aluguel da sua filha enquanto você finge não notar. Ele se calou imediatamente. Zack sorriu de lado. Acho que somos os novos favoritos. A vovó realmente sorriu. Por enquanto, não se empolgue. A sala ficou quieta de novo, mas dessa vez não era um peso, era mudança, como o primeiro rangido de uma porta abrindo depois de anos travada. A vovó se levantou juntando a bolsa. Entrarei em contato, ela disse, e se algum de vocês acha que estou blefando, pergunte ao advogado que vai receber a ligação na segunda de manhã. Então ela olhou para mim de novo. Samuel, você fez o certo, não ouse recuar agora. Eu não vou, eu disse. Bom, ela respondeu, então talvez no próximo dia de ação de graças teremos algo pelo qual realmente agradecer. Ela saiu, saltos batendo firmes no piso, deixando a casa inteira em silêncio atônito. Zack quebrou o silêncio primeiro. Bom, isso foi melhor que a sobremesa. Eu não consegui evitar rir, pela primeira vez em anos eu realmente acreditava que a família finalmente poderia encarar a realidade. E tudo começou com uma palavra que eu disse semanas antes, acabado. As semanas seguintes pareceram estranhamente calmas, como se o mundo inteiro tivesse finalmente respirado. Sem chantagens emocionais, sem ligações surpresa, sem emergências que não eram emergências, apenas silêncio. Mamãe ligou uma vez naquela primeira semana, a voz dela estava suave demais. Como você está, querido? Está se alimentando bem? Estou bem, eu disse, ocupado. Ela hesitou. Sabe, sua avó não precisava ter dito tudo aquilo, ela é meio dramática às vezes. Eu dei um meio sorriso, ela disse o que todo mundo evitava dizer. Silêncio, então, só queremos que tudo volte a ser normal. Já voltou, eu disse, e eu realmente quis dizer isso. Depois disso, eles pararam de ligar tanto, quando ligavam, era educado, quase profissional, sem aquelas frases de armadilha sobre ajudar sua irmã, apenas atualizações sobre o clima e lembretes para se cuidar. Acho que o aviso da vovó sobre o testamento funcionou melhor que qualquer terapia. Verônica também ficou quieta por um tempo, as redes sociais dela ficaram mortas, sem posts, sem selfies, sem frases motivacionais sobre cura. Então, uma noite, ela me mandou uma foto de um pedaço de papel amassado, parecia um orçamento escrito à mão, despesas rabiscadas, números circulados, total no final. Abaixo ela escreveu tentando. Sem desculpas, sem emojis, só isso. Fiquei olhando por um bom tempo, não respondi imediatamente, mas na manhã seguinte mandei, bom. Uma semana depois, vovó ligou. Ela foi à primeira sessão de aconselhamento financeiro, disse orgulhosa, eu garanti que ela fosse. Disse que, se ela faltasse, eu começaria a mandar as contas dela pelo correio. Eu ri, você é mais assustadora que metade dos capitães da minha estação. Alguém precisa ser, ela disse, vocês dois cresceram fortes, mas seus pais ficaram moles demais. Falando em mole, papai finalmente ligou também. Ele tentou soar casual. E aí, campeão, como está o trabalho? Mesma coisa de sempre, eu disse. E você e mamãe, estão bem? Ele fez uma pausa. Estamos, nós não lidamos direito com as coisas, nem com a Verônica nem com você. Aquilo foi o mais próximo de admitir culpa que já ouvi dele. Eu não esfreguei na cara, agradeço, eu disse, estamos todos aprendendo. Ele suspirou aliviado, e pela primeira vez conversamos como dois adultos, não como um árbitro e seu jogador. Zack começou a passar aqui mais vezes depois do trabalho, trazia comida, me ajudava a limpar a bagunça que eu vinha ignorando, caixas de brinquedos, recibos velhos, coisas que eu guardava para Verônica. Movemos a beliche do quarto extra para a garagem, anunciei online e doei o resto. Carambas, Aki disse olhando ao redor depois que terminamos, este lugar finalmente parece que um homem adulto mora aqui. É, eu disse sorrindo, finalmente parece. Ele riu, sabia que a vovó virou praticamente uma lenda agora? Os primos disseram que ela avisou a tia Carol que ela é a próxima da fila para um sermão. Ótimo, eu disse, deixa ela colocar a casa em ordem. No fim de semana seguinte, as crianças vieram, desta vez de forma planejada, nos meus termos. Verônica mandou mensagem com uma semana de antecedência perguntando se sábado funcionava, eu disse que sim. Quando abri a porta, Max correu até mim, tio Sam, a vovó disse que a mamãe está aprendendo a fazer orçamento. Eu sorri, parece que ela está subindo de nível. Eles passaram a tarde construindo uma cabana de cobertores e comendo panquecas. Verônica veio depois buscar, cabelo preso, moletom no lugar de roupas caras, quieta pela primeira vez. Obrigada, ela disse, olhos baixos.
Sem problema, eu disse. Ela hesitou, depois me encarou, eu realmente estou tentando. Eu sei, continue. Foi só isso, sem abraço falso, sem discurso dramático, apenas honestidade. Simples. Depois que eles saíram, fiquei parado na porta por 1 minuto, vendo-os descer o corredor. O apartamento estava silencioso de novo, pacífico, sem caos. Comecei a arrumar a cabana de cobertores, pratos de panqueca, carrinhos de brinquedo. O lugar parecia diferente agora, não porque eu havia redecorado, mas porque finalmente parecia meu. Algumas noites depois, Saki veio de novo, sentamos na varanda com caixas de pizza e rimos do grande evento do Dia de Ação de Graças. Ele disse, você percebe que a vovó basicamente largou uma bomba nuclear de verdade neles, né? Ela mereceu, eu disse. Ele assentiu, sabe, acho que a Verônica realmente vai mudar desta vez. Ela não tem mais escolha. Bom, eu disse, ela é capaz, só precisava bater de frente com a realidade. Acho que todos nós precisávamos. Ele foi embora por volta da meia-noite, fiquei acordado mais um pouco andando pelo apartamento, apagando as luzes uma a uma, cada clique soava como pontuação em uma frase que finalmente terminava direito. Sem barulho, sem peso, sem favores pendentes sobre minha cabeça. Sentei na mesa da cozinha, mesmo lugar onde eu comecei a pasta de evidências semanas antes, mas dessa vez não havia laptop, nem anotações, nem caos. Só eu. Recostei-me, olhei ao redor para o espaço limpo, o silêncio constante, e percebi algo que não sentia há anos, eu não estava esperando a próxima emergência. Eu não estava de prontidão. Eu estava livre.